quais sejam a função racional, a intuitiva e a crística. Se nós conseguirmos alinhar essas três funções, e as três, ou melhor, as duas primeiras forem comandadas pela função crística, nós estaremos numa situação muito especial do ponto de vista mental. Não é que nós ficaremos blindados aos problemas causados pela dimensão crística e pela dimensão diabólica, mas a nossa vontade, que é a função volitiva, será dominada pelas partes superiores. Repito, fundamental produzir o alinhamento das três funções superiores: racional, intuitiva e crística. Como isso pode se dar? Pensemos então na função crística da mente, como ela poderá interagir com as outras duas funções superiores para comandar a nossa mente de maneira realmente crística, ordeira, organizada, autocontrolada. Muito bem. Trago novamente Dostoiévski. Na semana passada já falei dos irmãos Karamazov e de como os irmãos Karamazov estão alinhados com funções da mente. Mas ele traz um outro personagem que não é dos Karamazov, é o padre Zolciman, que para mim, no romance dos irmãos Karamazov, é o que representa a função crística da mente. E há uma passagem do romance que diz o seguinte: a vida trará para você muitas aflições, mas você encontrará felicidade nelas, e bendirá a vida, levando outros a bendizê-la também, pois isso é o que importa. Analise bem essa afirmação e veja se há na Bíblia uma afirmação parecida, ou se é parecida com uma afirmação bíblica. A vida trará para vocês muitas aflições. Onde é na Bíblia que há uma afirmação parecida? No mundo vocês terão aflições. E ele continua: mas você encontrará felicidade nelas, e bendirá a vida, levando outros a bendizê-lo também, pois isso é o que importa. Está querendo dizer aqui: a vida é carregada de aflições, sem dúvida. A dor é inevitável, mas você encontrará felicidade nelas. O sofrimento é evitável. Você pode tirar força da dor e bendizer a vida, e levar outras pessoas a serem abençoadas pela vida e bendizê-la também. É nesse sentido que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem ou bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está reconhecendo: vocês enfrentarão situações provocadoras de dor, mas é possível abraçar essa dor e dar um sentido diferente à dor, e não fazer da dor um sofrimento crônico. Eu venci, vocês também vencerão. Vocês podem funcionar otimamente apesar da dor, e talvez até a partir dela. Lembram-se daquela figura que nós utilizamos, aquelas duas posturas em relação à dor? Ver a vida através da dor. Percebe? Quando eu passo a ver a vida através da minha ferida, eu transformo a vida numa ferida. Mas é possível um outro olhar. Olhar a dor a partir da vida. Quando eu olho a minha dor a partir da vida, eu não nego a minha dor. Eu observo a minha dor. Eu percebo a minha dor. Mas eu também olho que é possível caminhar na vida e trazer a vida para dar um significado novo à minha dor. Então eu não fico paralisado. Eu não fico paralisado. É fácil fazer isso? Não é fácil. É um aprendizado longo e difícil, mas é possível. Realmente é possível.
E é interessante, as pesquisas hoje têm mostrado isso, que pessoas que passaram por situações trágicas na vida, num primeiro momento, pensaram, acharam, sentiram e gritaram ao mundo: a vida acabou. A vida acabou. Um exemplo, alguém que perde uma perna, ou alguém que fica paralítico, ou tetraplégico. A vida acabou, entra num espiral de depressão, de autopiedade e de revolta, e aparentemente a vida acabou. Essas mesmas pessoas, em sua grande maioria, depois de algum tempo, se reinventam. E as pesquisas mostram que o nível de felicidade delas, depois de um determinado tempo, volta a ser o mesmo anterior à tragédia. E às vezes, um nível ainda mais profundo de felicidade. Percebe? É uma ferida que gerou um profundo sofrimento, mas depois o sofrimento foi escoado, a tragédia foi ressignificada e novas perspectivas se abriram de tal forma que a felicidade voltou ao mesmo nível ou ainda maior. Não é? Você percebe isso claramente. Se você visita pessoas doentes, você às vezes vai visitar alguém achando que vai ser sugado emocionalmente em função do sofrimento que você vai enxergar. E aí você vai consolar a pessoa e você sai pensando: eu é que fui consolar. Como é que pode alguém com aquela doença, com aquela dor, com aquela ferida, mas com uma expressão tão positiva, tão inteira? Você não compreende. Esse tipo de paz é aquela paz de Filipenses 4:7, depois que Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas as necessidades de vocês sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, toda compreensão racional, toda compreensão lógica, guardará o coração, a mente e os sentimentos de vocês. Ou seja, a função crística da mente toma conta do território e areja, traz uma atmosfera nova, de tal modo que você não explica, mas há um movimento novo no indivíduo. Certo? Está claro para vocês isso agora? Muito bem. Então vejamos a estrutura da mente e suas funções agora, trazendo toda a estrutura da mente e seu funcionamento para o que nós temos dito até agora. Veja bem, então nós temos aqui a figura que é bem significativa no sentido de mostrar que é uma engrenagem e que todas as partes são importantes para o funcionamento mental, ou pelo menos todas as partes estão presentes. Nesse sentido, você percebe a dimensão crística, as outras dimensões e a dimensão racional. Essa é uma engrenagem que está o tempo inteiro rodando em nós. A partir do momento que uma dessas engrenagens assume o comando, o comportamento e os conteúdos da mente vão sendo reformados ou vão ficando enferrujados ou atuam de maneira construtiva ou destrutiva. Nesse sentido, percebam como o tempo inteiro essa engrenagem está como que fazendo circular esses conteúdos na mente. Nesse sentido, é que a dimensão crística pode exercer um papel fundamental. E aí eu trago
Gálatas 2:20. O que é que o autor diz aqui? Vamos ler juntos? Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Que me amou e se deu a si mesmo por mim. Muito bem. O que é que Paulo está dizendo aqui? Percebam, observe este verso à luz de tudo que temos trabalhado aqui ao longo desse tempo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele não está dizendo aqui que seu eu está anulado. E quando ele fala do seu eu, ele está falando, vamos observar, pensar nesse eu a partir da mente. Tá? Então ele está dizendo aqui, na minha mente, não é o meu eu racional que predomina. E nem são essas outras funções que predominam. Diabólico, carnal, não é a minha vontade volitiva, mas Cristo vive em mim. A função crística da minha mente predomina em mim. Essa é a leitura que eu faço a partir dessas reflexões que temos feito. Tá? Então ele diz, e a vida que eu agora vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo a partir do domínio de Cristo em mim. A função crística domina a minha mente. E o meu comportamento, portanto, tem a mesma cor, por assim dizer, da dominação desses 4:13, ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque quando a dimensão crística domina em nós, a maneira de nós enxergarmos a vida e as situações é diferente. Uma coisa é eu enfrentar a dor quando a minha mente está dominada pela dimensão carnal. E outra coisa é eu enfrentar a dor quando a minha mente está dominada pela função crística. Quando a minha mente está dominada pela função carnal, eu fico com raiva muito mais rapidamente e de maneira muito mais destrutiva. Eu reajo de maneira muito mais agressiva, muito menos ética, muito menos serena e muito mais intempestiva. Eu atuo a partir dos meus desejos e meus projetos pessoais e de tudo que vai ser bom para mim. Percebe? E se eu estiver dominado pela dimensão diabólica da minha mente, as minhas reações serão ainda mais destrutivas. Mas se eu sou dominado pelas funções superiores, por exemplo, se a minha racionalidade é forte, já vai diminuir o impacto dos eventos que provocam dor em mim. Ou seja, as minhas reações já serão muito mais centradas. Tá certo? Se eu tenho a função intuitiva mais forte, eu vou trabalhar muito mais no sentido de aprender com aquela situação negativa do que reagir a ela. Mas se eu sou dominado pela função crística, além de mais controlado e além de aprender com aquela situação e crescer com ela, eu vou ser muito mais produtivo, muito mais sereno, de respostas muito mais qualitativas no sentido de saúde relacional, de saúde pessoal, de ressignificar muito mais rapidamente a situação e de transformar a desgraça em graça. É nesse sentido que a Bíblia diz também: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gravem bem isso.
está dizendo todas as coisas cooperam para o bem dos que têm religião. Todas as coisas cooperam para o bem dos que são da denominação evangélica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que professam a fé batista ou pentecostal. Está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui já entra numa dimensão muito importante, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Então eu trago duas figuras que representam a função crística. Uma é uma figura fictícia, é um personagem do romance dos irmãos Karamazov, o Padre Zosima, que é o mentor de Alexei. Alexei é aquele que, na minha compreensão, representa a função volitiva. E Alexei se entregou à mentoria do Padre Zosima, porque ele canalizou a sua crise para a dimensão superior de vida. Lembram-se que Ivan canalizou sua crise para a racionalidade, a intelectualidade, os estudos, e que Dmitri canalizou a sua crise com o pai para a vida passional, a bebedeira, né? a imoralidade, a libertinagem. E Alexei canalizou a sua crise para o transcendente, para a busca da vida em Deus. E Padre Zosima foi o seu mentor. É interessante que o Padre Zosima nem sempre foi crístico. Nem sempre. Quando ele era criança, a sua mãe o levava para a igreja e ele era muito devotado com a mãe. Só que o seu irmão adoeceu, e adoeceu de uma enfermidade terminal. E a mãe quis levá-lo para a igreja, só que o menino estava revoltado, mas acabou indo para satisfazer a mãe, e ali ele teve um encontro com Deus. E a partir daquele encontro com Deus, seus últimos dias foram dias crísticos, por assim dizer, em que ele viu significado em tudo, inclusive em sua doença. E aquilo impressionou muito o menino Zosima. E aquele irmão Michael, naquele momento antes de sua passagem, de sua morte, impressionou profundamente o menino. O irmão morreu e, aconselhada, a mãe o mandou para uma escola militar. Então ele perdeu de uma vez só o irmão e a mãe, porque nunca mais viu a mãe. 3 anos depois a mãe morreu. E aquilo o deixou revoltado. Ele seguiu carreira militar e se tornou um debochado, se tornou completamente contrário às questões de religião, de espiritualidade. Até que apaixonou-se por uma mulher, não foi aceito. Quando soube que a mulher estava noiva de um outro homem, deu um jeito de ofender aquele homem e o chamou para um duelo. No dia seguinte, na verdade, na noite anterior, ele chegando em casa, ele bateu no servo que o acompanhava. Ele era um oficial militar e alguém o servia. E ele bateu muito nesse homem, estava transtornado. E no outro dia ele acordou com a sua mente tão culpada que ele foi, de certa forma, levado a pedir perdão àquele homem. E naquele momento, de alguma forma, sua vida foi transformada. Ele se lembrou do irmão, pediu perdão de joelhos, se humilhou diante daquele seu subalterno, por assim dizer. E chegando no duelo, em vez de puxar o revólver, ele deixou que o outro atirasse e a bala quase o matou, mas ele naquele momento disse: eu peço perdão a você, porque eu me insultei sem nenhuma razão. Enfim, e as pessoas ficaram decepcionadas, porque ele parecia um covarde, e os militares ficaram decepcionados. Ele disse: não tem importância se vocês estão decepcionados comigo e se vocês querem me expulsar da corporação, porque eu já me demiti, porque eu estou indo para o convento. Isso era o Padre Zosima.
Então, depois disso, ele passa a dedicar sua vida à busca do transcendente, à espiritualidade, o amor pela natureza e a vida, e passa a viver uma vida crística, e se torna o mentor de Alexia. Certo? Muito bem. Vamos voltar ao Padre Sossman daqui a pouco. Parece meio enfadonho isso, mas vocês vão entender daqui a pouco. Muito bem. Nesse sentido, vamos ler juntos este verso de Marcos, ou o texto de Marcos 12, de 30 a 31. Juntos. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Os religiosos chegaram para Jesus e perguntaram qual é o maior dos mandamentos. E Jesus disse: 2 mandamentos são os maiores. O primeiro é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo, mais importante, é: ame os outros como você ama a você mesmo. Nesse sentido, logo no início do discipulado emocional, eu trouxe aqui uma reflexão sobre as 3 dimensões do ser humano a partir desse texto. Não sei se vocês se lembram. Qual é a primeira dimensão que nós vemos nesse texto? A dimensão teológica. Ame o Senhor, o seu Deus. A segunda dimensão é a dimensão sociológica. Ame o seu próximo. E a terceira, a dimensão psicológica. Como a si mesmo. É interessante, eu não sei se eu salvei aqui, ou se eu... Deixa-me só voltar aqui ao Padre Sossman, porque vocês vão entender melhor as 3 dimensões a partir do que ele diz. Há uma passagem em que o Padre Sossman diz o seguinte, falando sobre aquele texto do rico e Lázaro, que Lázaro morre e é levado para o seio de Abraão, e o rico morre, que não deu nada a Lázaro, e é levado para o Hades, né? E alguém pergunta, e o Padre Sossman diz: o que é o inferno? Aí ele mesmo diz: eu digo que o inferno é o sofrimento por não ser mais capaz de amar. Isso para ele é o inferno. De uma tese que eu defendi aqui, que doença emocional é doença de amor. A doença do amor banido e a doença do amor bandido. Por exemplo, pense num casamento, nesse casamento doente. Falta de amor. É ou não é problema de amor? É lógico. Ou é amor banido, amor que está faltando, ou é amor bandido, amor sufocante. Normalmente, quando chega um casal para aconselhamento, você percebe que é doença de amor. Ou é escassez, né? Ou é exagero na demonstração de amor, que se transforma muitas vezes em ciúmes, que se transforma em controle, possessividade, né? E às vezes os dois se confundem. Eu não quero você, mas também não largo você. Você é minha. E ninguém chega perto. Já viram isso? Eu nunca me esqueci dessa afirmação do Padre Sossman. Porque no ensinamento dele, ele diz: ame todas as criaturas. Nós somos responsáveis por todas as criaturas, ou por todas as pessoas. Não é o amor só às pessoas que nos cercam e fazem parte do nosso mundo significativo, mas todos são responsáveis por todos. E não ser capaz de amar é um inferno. E é um inferno mesmo. A vida se transforma num inferno. Por isso que Jesus resumiu as Escrituras
nesse texto. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Então nós temos as três dimensões. Dimensão teológica, amar a Deus sobre todas as coisas. A dimensão psicológica, a dimensão sociológica, amar ao próximo. E a dimensão psicológica como a si mesmo. A saúde, grave bem isso, a saúde emocional depende da sinergia entre essas três dimensões. Conheço muita gente que na dimensão sociológica é bem sucedida, mas na dimensão psicológica é um fracasso. Conheço muita gente que trabalha bem a questão psicológica, né, que busca na meditação, que busca em Pilates, né? São coisas boas e maravilhosas, né? Que eu recomendo, inclusive, na ginástica, no exercício, na boa alimentação, né? E isso é recomendável, mas não é tudo, porque estar bem psicologicamente e não investir na espiritualidade é também deixar uma dimensão fundamental de lado. Percebem? Que essas três dimensões precisam funcionar de maneira integrada. E aí, é importante que nós pensemos em três estilos de vida. Desculpem, eu estou sendo um pouco mais teológico aqui, mas é importante fundamentar bem o que eu quero dizer sobre a função crística da mente. Então, essa reflexão aqui é a partir de um teólogo chamado Paul Tillich, que aí vocês vão entender as três dimensões agora de maneira aplicada. Muito bem. A dimensão sociológica, heteronomia, a dimensão psicológica, autonomia, a dimensão teológica, teonomia. Hétero, diferente. Auto, autossuficiente, ou seja, a identificação consigo mesmo. Não é o diferente, é o si mesmo. E teo, de Deus. Muito bem. Em termos de estilo de vida, conheço pessoas que dizem: eu não quero saber do que os outros pensam, nem do que Deus pensa. Quero saber do que eu penso. Eu me basto. Eu sou o dono do meu nariz, eu faço do meu jeito, não me importo com o que digam. E não aceito controle nem do céu. Isso é autonomia. Outros vivem a partir do que os outros ditam. É o que a igreja diz, é o que o cônjuge diz, é o que a televisão diz, é o que os outros ditam. É, na linguagem popular, uma Maria vai com as outras. Isso é heteronomia. Eu vivo a partir da opinião dos outros. A heteronomia é ainda mais prejudicial do que a autonomia. Mas o estilo de vida verdadeiro, genuíno e saudável é o estilo de vida teônomo. Nomia tem a ver com lei, com norma. Quando o indivíduo se orienta de maneira heterônoma, ele vive a partir das normas que os outros criam. Quando ele é autônomo, ele vive a partir das normas que ele cria para si. Quando ele é teônomo, ele vive a partir de normas que ele ganha da sua experiência com Deus. E aí entra a dimensão ou a função crística da mente. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Percebe? Está claro isso, né? Então nós, cristãos, bíblicos, precisamos prestar atenção a essa dimensão, porque é daqui que nós vamos nutrir a nossa mente de tudo que é bom, de tudo que é saudável, de tudo que é de boa fama, de tudo em que há louvor. É a partir dessa dimensão que as outras funções da mente vão ser banhadas, controladas e moderadas.
Entende? A vida que agora vivo na carne ou no presente tempo, vivo a partir dessa dimensão. Do mesmo gráfico. Pensemos em dois textos bíblicos. Você pode ser religioso de maneira racional. Pode ou não pode? Pode. E só racional? Pode. Em algumas igrejas, por exemplo, você só percebe essa dimensão de maneira predominante. É tudo sem expressão emocional, tudo regrado, tudo ritualizado. Algumas pessoas não conseguem sair dessa dimensão. Você sabia que tem gente que ama a Jesus, que tem convicção de sua fé, mas são pessoas que não conseguem sentir, experienciar ou experimentar de maneira mais emocional a dimensão crística. Elas vão à igreja, elas seguem a doutrina, elas são rígidas, inclusive no comportamento, para si e para os outros, mas elas não sentem aquela dimensão mais profunda. Elas vivem a religião de maneira racional. E outras pessoas vivem de maneira racional a religião, mas o seu coração está longe. Ou seja, não há envolvimento psíquico no exercício da religião. Não há envolvimento emocional. E o emocional também é importante, assim como é importante o racional. Entende? Por exemplo, algumas pessoas não conseguem ser, por exemplo, pentecostais. Elas não conseguem entrar na dinâmica do simples. Mas algumas pessoas simplesmente não conseguem esse mergulho, não conseguem trazer o lado emocional muito forte para a dimensão religiosa. Entendem? Outras pessoas não conseguem sair dessa dimensão. Elas só conseguem funcionar do ponto de vista religioso, na casa de Deus adorar. Um é mais emotivo, tem mais experiências psicológicas ligadas à espiritualidade. Outros são mais racionais. Não significa dizer que um é melhor que o outro. Significa que cada um tem um jeito de adorar a Deus. O grande problema é quando nós queremos que o outro seja como nós. É importante que cada um, claro, dentro de um limite de pensamento e comportamento, que cada um encontre a sua veia de devoção, aquela que mais fala e produz o que é construtivo em seu organismo, em sua maneira. Se você fica só no ritual também, você pode cair nessa palavra de Jesus: esse povo me honra com os lábios, se não há envolvimento mais profundo. Ou você pode cair no infantilismo, você achar que é só coração, aí você se desorganiza na apresentação desse louvor e faz de qualquer jeito e se transforma numa Babel. O importante é o que Jesus disse em João capítulo 15. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, meu Pai corta. E limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes falei. Estejam em mim e eu em vocês. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada.
que isso quer dizer em relação ao que temos visto até agora? Quer dizer o seguinte: ou nós cultivamos a função crística da nossa mente, ou nós vamos ser levados pelas outras funções. Tá? E aí, se você for extremamente racional, você vai conseguir viver bem, se relacionar bem com as pessoas, se controlar mais diante dos desejos, mas em algum momento a racionalidade vai é que cultivar a dimensão crística não exclui as outras funções, mas chama, por exemplo, o racional e o intuitivo como ferramentas para ajudar a moderar as outras funções. Porque o apetite nós mantemos, os desejos nós mantemos, e eles vêm o tempo inteiro. Acredito, honestamente, que alguém pode crescer no sentido de ter a função crística da mente predominante em si, se ele vive apenas de cultos de fim de semana. Por melhores que sejam, sexualmente essa função crística da mente, pela devoção, pelo encontro, pela busca, pela oração, pela meditação, pelo louvor pessoal, interno. Como diz a Bíblia, cantando e salmodiando ao Senhor no seu coração. Uma função crística predominando em nós, há momentos em que nós nos desligamos dela. Por isso que Jesus diz: vigiem e orem. O espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Há uma luta constante. E muitas vezes as pressões da vida, o dia a dia, projetos diferentes, que nem sempre nós colocamos esses projetos dentro dessa dimensão crística, como se fossem coisas diferenciadas. Muitas vezes nós oramos para o Senhor abençoar os projetos, mas não damos ao Senhor a direção dos projetos. Nós assumimos de maneira racional os nossos dominância da função crística na mente. Quando é que você sabe que você está funcionando cristicamente? É quando você vem à igreja todos os dias? Não. É quando você lê a Bíblia todos os dias? Não. É quando você ora todos os dias? Não. O que é que caracteriza a predominância da função crística na mente? João capítulo 15, verso 7, o que é que diz? Que vocês ficarem. E as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão o que pedirem. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês. Percebem aqui essa relação de reciprocidade? Como é que isso se dá na prática? Juntos, se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Está começando a funilar aqui? Esse é difícil. Então, o que é que caracteriza que a função crística é dominante em minha mente? Eu tenho que amar Deus. Quando o meu comportamento revela amor. Então, volto à minha velha tese: doença emocional é doença de amor. Amor banido ou amor bandido. Quando vocês se amarem uns aos outros, vocês vão perceber se vocês estão unidos a mim. Porque se vocês não se amarem uns aos outros, vocês estarão desobedecendo o meu mandamento. E o que mostra que vocês estão unidos a mim é a obediência ao meu mandamento, assim como eu obedeço ao mandamento de meu Pai. Então tudo se resume numa palavra que na verdade é uma postura e uma ação: amor ou amar. Então todo mundo tem que mudar o comportamento. É como Jesus resumiu a Escritura: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso reside a saúde psicológica, a saúde dos relacionamentos
e a saúde espiritual. E é aí que entra. O que caracteriza a mente predominantemente crística é o amor. Eu sei se estou sendo dominado pela mente crística em qualquer situação, se a minha postura for uma postura de amor, mesmo que eu tenha de ser duro. Porque o amor não é uma mariola. Vocês sabem o que é mariola? Mariola é um docinho que se vende lá no Nordeste. Como Maria Mole. Amor não é uma mariola. Amor às vezes tem que ser duro. Deus às vezes tem que ser duro conosco no sentido da correção. Mas eu sei se a minha mente está sendo crística, se a minha atitude for uma atitude de amor com meu filho. E eu sei quando eu não estou no crístico, numa situação com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa. Eu sei quando eu não estou sendo crístico. Quando eu estou sendo carnal. Até quando eu estou sendo diabólico. Ou seja, fazer se está sendo crístico ou não em determinado momento, pergunte a si próprio. Isso que eu estou dizendo ou fazendo traduz o amor? É uma expressão de amor? Se não é, pode ter certeza, não é Cristo. Vá buscar outra função predominando ali na sua mente, porque não é Cristo. Certo? Repito, o amor inclui também disciplina.